Olá, sejam bem-vindos a esse canal do YouTube. Eu sou Maria Cecília, psicóloga. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a crença de não se sentir bem o suficiente, né? Uma crença de que eu não tenho importância, ou que eu me sinto falho, né? Eu me sinto quebrado de alguma forma. Você se sente assim? Então, esse vídeo a gente vai comentar um pouquinho sobre a origem disso tudo. E só que antes, vou te pedir, se inscreva aqui nesse canal, deixe seu like, compartilhe aí com as pessoas do seu convívio para me ajudar a fortalecer aqui o canal, ok? Bom, vamos lá então para o conteúdo, né? Então, se você se sente dessa forma, provavelmente você não veio de um lar iluminado, né? Onde a sua mãe era carinhosa, aonde algum cuidador, algum dos pais ou algum cuidador te apoiava, te dava um suporte quando você trazia os resultados, independente de quais resultados fossem, né? Então, esse cuidador, essa sua mãe, era como um líder de torcida. Isso, vai lá, né? Te oferecia o quê? Apoio, suporte, né? Te dizia que tudo ia ficar bem. Bem, poucos de nós tivemos essa experiência tão gratificante. Na verdade, a maioria veio de lares disfuncionais ou de lares que a gente chama lares tóxicos. O que é isso? Então, provavelmente, seus pais eram distantes emocionalmente ou realmente ausentes fisicamente ou abusivos de todas as formas possíveis, né? Ou tinham problemas de dependência química ou de alcoolismo, qualquer outra droga, e então o seu lar era um lar onde imperava a imprevisibilidade, o caos, né? E aí você teve que lutar para sobreviver. Você escolheu o apego. E nessa escolha, o que é que você fez? Você não podia ser autêntico, tá? Por quê? Porque você não ia sobreviver. Como é que você ia ousar falar para um pai ou mãe furioso, ou distante, ou ausente, que tinha algum desconforto em você, ou que tinha alguma dor, ou que você sentia medo, ou que, sei lá, tantas coisas que a gente não falou, né, na nossa infância para os nossos pais e que a gente teve que passar aí a custas, sozinho, sozinha, e sobreviver de alguma forma, né? Veja, quando você tem essa experiência, nasce em um lar assim, desenvolve o que a gente chama de trauma de apego nos relacionamentos, porque não teve um apego seguro com seus pais, com seus cuidadores. Provavelmente, é, uma das formas comuns aí de características que vai ser desenvolvida enquanto adulto é a pessoa se tornar dependente emocionalmente, enquanto adulto, enquanto criança, enfim, né? Dependente emocionalmente, ser codependente. E uma pessoa dessa forma, ela entrega o poder que ela tem na mão do outro. Ela espera, então, que o exterior valide o que ela sente, que o exterior dê conta de dar tapinhas nas costas e falar: nossa, o quão incrível você é, né? Ou de dar aquele suprimento de amor próprio, enfim, o que quer que seja. Então, essa pessoa, nessa circunstância, ela atrai para a sua vida
uma pessoa ou muitas pessoas narcisistas. E porque o narcisista é aquele sedutor, é aquela pessoa que, quando você conhece, ela é a mais incrível e maravilhosa do mundo e que está sempre te elogiando e te amando e proporcionando boas sensações e experiências para você, pelo menos enquanto fizer sentido para ele ou enquanto ele for aclamado e aplaudido como o sol, né? Como a única fonte de sobrevivência, como o astro-rei, enfim. E a gente sabe, pela experiência, que esse tipo de relacionamento pode ser bem doloroso, né, para um codependente. Depois que o encanto acaba, o narcisista, dependendo do grau, ele pode ir para uma crueldade sem tamanho, né? Bom, mas não é sobre isso o vídeo. O vídeo é sobre não se sentir bom o suficiente. Geralmente, essa pessoa que tem essa sensação, ela, independente de ter um narcisista na vida dela ou não, ela entrega o poder da autoestima, de sentir-se bem o suficiente, da valorização do amor próprio para o exterior. Então, se tem alguém que apoia, que valida, que dá tapinha nas costas, que reconhece o que ela faz, ela se sente bem. Se não tem alguém que faça isso, ela pode ir por um outro lado e falar: nossa, meus pais tinham mesmo razão, eu não sou boa mesmo, não, né? Eu já disse aqui algumas vezes que a criança ela toma tudo como verdade. Então, num lar disfuncional, pode ser que muitas vezes os pais fizeram o quê? Comparações com irmãos, com primos, né? Ou exaltaram características que a criança não tinha desenvolvido ainda, ou só malhavam, né? Só criticavam, só apontavam um erro em detrimento das coisas boas que a criança fazia, né? E aí que se torna, então, uma profecia autorrealizável, né? Acontece algo que é semelhante a algum trauma vivido na infância, alguma experiência ruim, e a pessoa, opa, se sente daquela forma, né, de não ser boa o suficiente, de não ser importante, de ser, às vezes, a pessoa se sente a vergonha, o constrangimento e às vezes até o nojo, né? Muitas vezes eu trabalho com a terapia da criança interior e muitas vezes eu estou com os meus pacientes em um trabalho, por exemplo, de arte-terapia ou de contato em alguma das fases, e a pessoa, o adulto, sente raiva e sente nojo daquela criança, né, que foi. E isso tudo, eu quero te dizer uma coisa importante. Nada disso é culpa sua, tá? Você não podia ser diferente se você não teve todo aquele apoio, todo o amor, todo o suporte emocional, se você não teve um solo firme, condições para que você desenvolvesse um emocional forte, né? E que você se sentisse uma pessoa com força, uma pessoa boa o suficiente, uma pessoa capaz, né? Toda essa cognição, todas essas crenças negativas e disfuncionais, elas foram um meio que construídas, imprimidas a partir do quê? Da minha experiência de vida, da minha história, da minha família,
da negligência, dos abusos que eu sofri, da minha experiência com a escola, o bullying talvez que eu tenha sofrido, de relacionamentos onde eu fui desvalorizado. Então, tudo isso contribuiu para a construção dessas crenças, né? Até os 7 anos, o nosso cérebro, ele é muito receptivo e realmente os cuidadores, nossos pais, imprimem tudo que é de bom e tudo que é de ruim, né? E a partir disso, a gente continua receptivo, né, a essas informações e vamos aí nos arrumando para que a gente consiga sobreviver em meio àquela situação de caos, né? Às vezes, de zona de guerra, por exemplo, quando é o bullying na escola, que é algo bem dolorido, eu sei porque eu já sofri muito, né, na época escolar. Então, a pessoa também, um fato que a gente tem que prestar atenção, a pessoa não pode ser autêntica, tá? Na sua casa, com relação àquilo que ela sentia. Por que que ela não pôde ser autêntica? Bom, como é que ela ia ousar falar para um pai ou mãe furiosa o jeito que ela se sentia ou o medo que tinha de algo? Ou, pior ainda, como que ela não conseguia contato com esses cuidadores, com esses pais, porque eles estavam ausentes, sendo essa ausência física ou emocional. Então, a criança entendia que ela tinha que dar conta daquilo ela mesma. E dependendo da qualidade, das características, do que ela sofreu, ela colocava aquilo, tudo aquilo, como sendo a culpa dela. Então, ela realmente era ruim, ela era tudo aquilo que ela ouvia. Ela não prestava, ela não funcionava adequadamente, ela não era adequada, ela era vergonhosa, né? Isso é terrível, isso é doloroso, isso é cruel. Eu sei o que você passa, né? Eu já lidei aí com a codependência, estou lidando ainda, né? Me fortalecendo. E o que eu posso te dizer é que, sim, é você que vai fazer e vai conseguir se dispor a tanto. Como? Buscando informações. Como que eu lido com a codependência? É difícil, mas não é impossível. Como que a minha família ou as circunstâncias da minha vida fizeram com que eu me sentisse inadequada, que eu me sentisse que eu não sou boa o suficiente, que eu sentisse que eu sou a vergonha, que eu sou um constrangimento, ou que eu sou falha, ou que eu sou quebrada de alguma forma, né? E o quanto eu posso duvidar disso tudo, dessas crenças que foram codificadas, imprimidas e retroalimentadas, digamos assim, no decorrer do tempo. Eu posso refutar, eu posso duvidar e eu posso construir uma personalidade mais forte, mais saudável, né? A partir do momento que eu tomo conhecimento de tudo que eu sinto, quais as circunstâncias, quais são os gatilhos na minha vida que acionam toda essa dor e essas crenças negativas e trabalho conscientemente para que aquilo mude. É possível, tá? Você
dar uma nova vida para você mesma, um novo senso, uma identidade, um eu fortalecido, né? Isso tudo é possível. Você é, sim, bom o suficiente. Você já nasceu suficientemente bom. Isso é inato. Veja um bebezinho, né? Via de regra, todos querem apoiar, todos querem amar. Ele já é bom o suficiente para ser amado, querido, protegido. Ele não precisa ser nada, ele já é, assim como você. Tá bom, querido? Obrigada por ter assistido esse vídeo até agora. Eu vou deixar aí, eu vou deixar não, eu vou fazer um novo vídeo sobre como eu alimento, como eu mantenho essas crenças em mim, como eu fortaleço aquilo, como eu contribuo para que isso continue permanecendo na minha vida e ou quais são os exercícios práticos e as tarefas que eu posso fazer, né, na minha caminhada, na minha jornada para a autoestima e para o fortalecimento no meu dia a dia. Então, obrigada, um beijo no seu coração, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Até mais.